Bom, peguei hoje pra gente uma questão de neurovascular que pergunta pra gente de qual segmento da artéria cerebral posterior ACP sai a artéria de Percheron, P1, P2, P3 ou P4. Bom, pra gente responder essa questão a gente tem que saber algumas coisas, né? Onde está a artéria cerebral posterior, o que é a artéria de Percheron, de onde ela surge e quais são esses segmentos, P1, P2, P3 e P4 da artéria cerebral posterior. Vamos lá? Bom, para iniciar a gente tem que falar um pouquinho do polígono de Willis. Essa imagem que muita gente deve estar familiarizada, muita gente deve ter já copiado para tentar decorar para sua prova de anatomia, copiado para colar na hora da prova também, sem nem entender o porquê. O que a gente precisa basicamente saber é que esse polígono de Willis é como se fosse um circuito vascular arterial que irriga todo o encéfalo. E ele tem duas partes, uma parte mais anterior, que é o sistema carotídeo, vem da carótida interna, e uma parte mais posterior, que é o sistema vértebro-basilar, né? Esses dois segmentos, o anterior e o posterior, vão se unir, né? Vão se comunicar para poder irrigar uniformemente todo o encéfalo. Aqui uma outra imagem desse polígono de Willis, que a gente dá mais um enfoque nessa parte mais posterior, na circulação vértebro-basilar, que é o que a gente vai falar hoje, né? Aqui a gente vê as artérias vertebrais se juntando para formar a artéria basilar e a artéria basilar se bifurcando na artéria cerebral posterior, ali a nível do mesencéfalo, logo após a origem dos nervos oculomotores, que é aí o enfoque da nossa aula. Bom, aqui a gente colocou uma angiografia para a gente ver esse sistema vértebro-basilar na angiografia. Ele tem aí as artérias vertebrais se juntando na artéria basilar e depois se bifurcando para formar a artéria cerebral posterior. Vamos lá? Falar um pouquinho da artéria cerebral posterior. Bom, a gente tem aqui uma vista inferior aí, para a gente ver que a artéria cerebral posterior se forma na bifurcação da basilar, ali na região interpeduncular, né, entre os pedúnculos cerebrais, na parte mais ventral do mesencéfalo, e vai para trás para irrigar toda essa parte mais infero-posterior aí. É mais difícil entender nessa imagem da direita aqui, então a gente colocou um esqueminha, só que o esqueminha aqui está de ponta cabeça, né? Então a gente vira ele para entender melhor. Bom, a gente tem a basilar se bifurcando para formar as artérias cerebrais posteriores, né? E um ponto limite, a artéria comunicante posterior. Dessa origem da artéria cerebral posterior até a comunicante, a gente tem o segmento P1 da artéria cerebral posterior. Após as comunicantes, a gente tem o segmento P2, que vai dar a volta aí no nosso mesencéfalo. E o segmento P2 a gente pode dividir até em dois. Um segmento mais anterior, que é o P2A, e um segmento mais posterior, que é o P2P. O P2A percorrendo a cisterna crural e o P2P percorrendo a cisterna ambens. Até o segmento P2 terminar na parte mais dorsal, na borda mais dorsal do mesencéfalo. E aí a gente começa o segmento P3, ou segmento quadrigeminal, que é o segmento que começa aí na cisterna quadrigeminal, que aí começa da parte mais dorsal do mesencéfalo e vai até o sulco calcarino, na sua parte mais anterior. E daí a gente começa então o segmento P4 e o último segmento da artéria cerebral posterior. A gente falou tudo isso para falar, na verdade, voltar lá do começo, no segmento P1. A gente vê que no segmento P1 tem essas pequenas arterinhas aqui. Essas pequenas arterinhas são chamadas de tálamo perfurantes posteriores, que é um complexo de pequenas arterinhas que vão irrigar estruturas nobres, né? Que saem aí desse segmento P1 da cerebral posterior. Então, a gente vê aqui a basilar, as cerebrais posteriores, uma de cada lado, e esse complexo das tálamo perfurantes anteriores. Então são pequenas arterinhas que vão irrigar aí uma parte do mesencéfalo e o tálamo bilateralmente. A gente sabe que esse complexo tem alguns padrões, né? Esses padrões podem ser tanto simétrico e uma origem de cada uma das cerebrais posteriores para irrigar o tálamo, ou sai de um lado só, mas saem duas artérias para irrigar os tálamos, ou sai uma artéria só de um lado só para irrigar os dois tálamos, ou eu tenho esse padrão em arcada, que sai de uma e outra e tem um complexo para irrigar os dois tálamos. Mas o que a gente sabe é que quando tem esse padrão de uma artéria formando esse complexo todo, uma artéria para irrigar os dois tálamos, a gente chama essa artéria única de artéria de Percheron. E ela sai do segmento P1, né, como a gente já viu.
Então vamos lá? Da onde que sai a artéria de Percheron? De qual segmento? Sai do segmento P1. Então, essa artéria é muito importante porque a gente tem uma artéria que irriga o tálamo bilateralmente. Então, a oclusão dessa artéria, por qualquer motivo, causa um infarto talâmico bilateral. Beleza? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, galera. Valeu, falou!